Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu tô aqui pra falar das 10 leituras do mês de setembro. Setembro foi um mês de excelentes leituras, eu li um pouco de tudo, eu li um romance epistolar, eu li quadrinho, enfim, livros bem diferentes e eu acho que vocês vão gostar, então bora lá. Bem, as minhas 3 primeiras leituras do mês foram leituras da MML 2018, falei com detalhes sobre elas no vlog de leitura, vou deixar aqui em cima, então não deixa de conferir. E a primeira delas foi O Último Adeus da Cynthia Handy, que vai contar a história da Alexi. A Alexi acabou de sofrer uma perda muito grande na família, o irmão dela suicidou e deixou apenas um post-it colado no vidro escrito "Desculpa, mãe, estava me sentindo muito vazio". E aqui a gente vai ter uma história sobre o luto, sobre a perda, sobre seguir em frente depois de uma situação tão traumática. Eu me senti muito tocada por essa história, quem viu o vlog sabe que eu me emocionei pra caramba. E é um livro que eu recomendo muito, foi 5 estrelas e assim, ficou no meu coração, gente, de verdade, é maravilhosa essa leitura. E logo depois eu li Perdida e Encontrada, da Karina Ricci. E, gente, foram leituras que me divertiram muito, que eu ri demais e que eu fiquei encantada. Tiveram alguns pontos que me incomodaram um pouco, como o último capítulo de Encontrada e o inicinho de Perdida não estava me ganhando tanto. Quem viu o vlog também viu, né, isso, mas depois eu acabei me apaixonando pela história. E aqui a gente vai ter a história da Sofia e do Ian. A Sofia, ela é uma moça totalmente dependente da tecnologia, que acaba deixando o celular dela cair no vaso numa balada. No outro dia ela sai para comprar outro e esse novo aparelho acaba levando ela para o século XIX, onde ela é resgatada pelo Ian, levada para casa dele. E aí que a gente vai ver o romance desenrolar, ela tentando voltar para o futuro ao mesmo tempo que estão surgindo sentimentos com o Ian. E toda essa situação, assim, é bem engraçada, é uma mistura de romance de época com chiquilite e eu gostei pra caramba. Eu gostei mais do primeiro, o primeiro entrou pros meus favoritos, eu acho que eu dei 4 ou 4 estrelas e meia. O segundo eu gostei muito, só não gostei do último capítulo. Na verdade não é que eu não gostei do último capítulo, eu só achei muito fantasioso e eu teria tirado alguns acontecimentos, mas enfim, gostei pra caramba, quero ler a história pela versão do Ian também. Logo depois eu li Ninguém Vira Adulto de Verdade, da Sarah Anderson, que é uma HQ com algumas tirinhas que ela posta na página dela do Facebook, que são fantásticas, que vão falar sobre as inseguranças, os medos, os anseios e aquela fase mesmo da vida adulta, vai falar sobre amor por livros, daquela insegurança social, e eu amei muito, assim, é uma leitura super leve, super divertida, e como eu já disse, eu acho que já disse, enfim, é impossível não rolar uma identificação. Eu ficava olhando e falava, caraca, essa autora tá me espiando da janela. Mas a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que no fundo, todo mundo se parece um pouquinho. Enfim, eu recomendo muito a todos vocês, eu mostrei ele com detalhes não recebidos, eu vou deixar aqui nos cards também, mas olha só. Acho que vocês vendo essas tirinhas, vocês vão lembrar delas no Facebook, né? Amei essa leitura, favoritei e eu espero que vocês tenham uma chance também. E aí, se você me acompanha no blog, sabe que eu assisti a Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Se você não me acompanha, eu vou deixar o link aqui no box de informações, porque tem conteúdo por lá, geralmente 3 vezes na semana, então tem bastante coisa diferente. Eu falo sobre livros, sobre música, enfim. Vai lá seguir também e ajudar essa pessoa que vos fala, né? Mas enfim. Eu fui assistir o filme, fiquei apaixonada e precisava ler o livro. Aí o Daniel acabou me dando de presente a Sociedade Literária A Torta de Casca de Batata e eu li, gente, que livro maravilhoso. Aqui a gente tem uma história pós-Segunda Guerra Mundial e a Juliet, ela é uma autora que alguns dos livros dela foram doados aí ao longo da vida e uma das pessoas da ilha de Guernsey, eu acho que é assim que fala, que ficou ocupada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, acabou encontrando um dos livros dela. E esse livro fez total diferença na vida desse rapaz, né, do Dawson. A Juliet começa a se corresponder com ele após a primeira carta que ele envia e ela acaba sabendo mais sobre aquele lugar, sobre a ocupação e sobre as pessoas peculiares que formaram essa sociedade literária com um nome tão distinto. E, gente, assim, eu não vou ficar falando muito porque seria spoiler, mas é um livro epistolar, ele é todo em formato de cartas e é fantástico. É uma história sobre Segunda Guerra que algumas vezes você acaba esquecendo que é uma ficção de tão bem escrita e de tão bem detalhada que é, sabe? Eu fiquei encantada com a história, com o enredo criado pela autora e como ela conseguiu criar cartas que nos envolvem pra caramba com seus personagens, ainda que o livro não seja tão carregado de diálogo, sabe? Eu fiquei encantada, apaixonada e acho que vocês também deveriam ler. Confiram lá no blog a resenha sobre o filme e logo vai ter resenha sobre o livro lá também. Aí eu li Depois da Queda, do Denis Lehane, que vai contar a história da Rachel. A Rachel é uma moça com um histórico familiar bem complicado, ela não cresceu perto do pai porque a mãe não permitiu.
E a gente vai acompanhando essa moça cheia de traumas até o momento em que ela dá um rumo na vida, vira uma repórter com certo prestígio e vai pro Haiti cobrir aquele desastre, né, do terremoto e tudo mais. Chegando lá, ela vê a pobreza, ela vê a miséria e ela vê a situação em que as mulheres estão e acaba surtando no ar. Nisso a carreira dela vai por água abaixo, o casamento dela também vai por água abaixo e ela acaba desenvolvendo uma fobia. Daí ela encontra uma pessoa do passado dela com quem ela vai começar a se envolver e o livro só vai tomando rumo. Aqui, como eu já disse, tem um thriller bem diferente, porque você acompanha a vida da personagem ao longo dos anos, então você tem uma proximidade maior com ela, e ele nem tem muita cara de thriller até a hora que os mistérios vão aparecendo, entendeu? O prólogo dele é uma coisa eletrizante e você vai começar a ler o livro esperando pra ver em que ponto a vida da Rachel chegou naquilo. E é bem interessante, tem partes que você vai achar pra que ele escreveu isso, mas quando você começa a chegar no final, você vai entendendo tudo o que aconteceu lá no início. Então vale a pena prestar bastante atenção e vale muito a pena ler, recomendo. Aí eu li um livro infantil que chama A Parte Que Falta, que a Jujut fez um vídeo, então assista um vídeo da Jujut que tá incrível. Eu li emprestado, então vou deixar a capa aqui. E é um livro infantil que fala sobre essa busca que a gente tem pela pessoa perfeita para estar do nosso lado, a parte que nos falta, né? Mas às vezes a gente tem que entender que a gente é completo, que a gente não precisa de parte que nos complete, e sim uma pessoa que é crescente, que some. Enfim, é um livro super bacana, super bonitinho, tanto para adulto quanto para criança, e como eu disse, não vou ficar falando muito por ele, porque o vídeo da Jujut é maravilhoso, então tá aqui no box de informações. Aí eu li um livro bem diferente também, que chama Últimas Mensagens Recebidas. A Emily Trunco, que é a autora desse livro, ela tinha um Tumblr, onde ela recebia histórias de últimas mensagens que as pessoas enviaram e receberam, e é muito bacana. Aqui a gente tem histórias sobre términos de amor, de relacionamento, brigas familiares, de amizades. Foi um livro que me tocou muito, porque tem mensagens aqui, gente, que falam diretamente com o coração da gente. É um livro super bonito, lançado pela Companhia das Letras. Ó. E eu confesso que esse livro me tocou muito também, porque eu ficava tentando imaginar a história que estava por trás daquelas últimas mensagens, sabe? E ver como o amor existia, mas muitas vezes as pessoas não sabem lidar com esse amor, não sabem lidar com o relacionamento, é uma coisa muito triste. E não só relacionamento homem e mulher, mas relacionamentos familiares, de amizade. É lindo esse livro, muito tocante, e eu acho que todo mundo devia dar uma chance também. Aí estava faltando o que nesse mês, gente? Isso mesmo, um romance de época, e eu li Um Acordo e Nada Mais, da Mary Balog, e fiquei apaixonada pela história. Aqui a gente vê a história do Vincent e da Sofia. O Vincent, ele era um rapaz cheio de vida que foi para o campo de batalha, acabou ficando cego, herdou um título, e desde então as pessoas o tratam como um inválido, sendo que a limitação dele é apenas visual, mas as pessoas acham que tem que tomar as decisões por ele, que tem que mandar na vida dele, e ele tá farto disso. Ele tenta dar um rumo na sua vida sozinho, ele acaba escapando de uma tentativa da mãe de casá-lo e volta para a cidade onde ele cresceu, antes do título, antes de tudo, e lá eles tentam armar uma nova armadilha para que ele se case, só que a Sofia acaba resgatando o rapaz e ficando sem casa. Eles acabam entrando num casamento por conveniência, com uma duração determinada, mas a gente sabe que esses casamentos por conveniência nunca dão certo, não é mesmo? E que a gente vai ter um romance que ele vai surgindo aos poucos, de uma forma gradativa, através de uma amizade, não é nada... Oh meu Deus, olhei pra ele, fiquei apaixonada, não é nada assim. E os personagens também vão amadurecendo junto com esse relacionamento que vai surgindo, com esse sentimento que vai surgindo. É uma coisa bem bonita. É um romance de época mais maduro do que aqueles que a gente tá acostumado a ver por aí, mas ainda assim vale super a pena. Eu sou apaixonada pela autora, vocês sabem disso. E o clube de sobreviventes, formado pelo Vincent por mais 6 pessoas que sofreram os efeitos da guerra, é uma coisa muito linda de se ver, a forma como a amizade deles existe e como eles estão sempre lá um pelos outros. Eu fiquei apaixonada por esse livro, gente. Eu acho que todo mundo deveria dar uma chance pra essa série, que tá incrível. Logo depois eu li A Boa Filha, da Kelly Slautler, que aqui a gente vai ter um thriller também. Aqui a gente tem a história da Charlotte e da Samantha. O pai delas é um criminalista. Ele defende, né, os criminosos da região, e as pessoas odeiam esse pai dela por isso. Eles chamam ele de mão de Satanás, porque ele está defendendo todos esses criminosos. E um certo dia a casa dessas meninas é invadida, um crime bárbaro acontece, e a gente vai acompanhar a vida delas anos depois, e a gente vai entendendo aos poucos o que aconteceu nesse dia traumático e o porquê influencia tanto ainda na vida das meninas, que agora já são mulheres, né?
E, gente, é um livro que eu particularmente gostei muito. Eu gosto muito quando esse drama familiar é envolvido com o thriller em si. Mas é uma história extremamente pesada que merecia um aviso de gatilho no começo dela, porque eu, que nunca passei por uma situação traumática como essas meninas passaram no livro, eu me senti incomodada, sabe? Eu fui sufocando, sério, me serviu de gatilho, sendo que eu nunca passei por algo assim. Então eu acho que nesses casos aqui a gente devia ignorar se é spoiler, se não é, e colocar um aviso de gatilho, porque é uma história bem pesada, apesar de ser bem interessante. E assim, como eu já disse, eu gostei pra caramba, vai sair resenha lá no blog explicando melhor a minha opinião, mas muita gente achou um pouco cansativo por contar muito da vida dessas meninas, mas eu acho que está extremamente ligado com a trama, então não tem como não fazer desse jeito, vocês entenderam? Não sei se eu me fiz entender. E eu recomendo esse livro pra quem tem estômago forte, pra quem aguenta uma história mais pesada e que envolve muito drama familiar, dramas pessoais e cenas muito pesadas envolvendo mulheres. Então, assim, eu recomendo, mas não pra todo mundo, porque realmente, assim, em alguns pontos é bem pesado. E bem, pessoal, foi isso. Essas foram as 10 leituras de setembro. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir, que tenham pego alguma dica bacana aí. Me contem se vocês querem ler algum, ou se já leram, se gostaram, se não gostaram. Vamos conversar, ok? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e de indicar pros amigos, porque isso ajuda muito no crescimento. Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida, ok? Beijos e até o próximo vídeo.